Para começarmos bem, olhe para quem está do seu lado, se você conhece melhor ainda, e pergunte assim: o que você está fazendo da sua vida? Parece uma pergunta inocente e boba, mas se fosse uma redação do Enem, agora, você recebe uma folha em branco, o título da redação é: o que eu estou fazendo da minha vida? Depois da redação pronta, qual nota você se daria? Qual é a história que você está escrevendo? Fiz uma pergunta dessa numa das minhas palestras. Um cara respondeu uma pergunta profunda dessa, de maneira muito superficial. Ele respondeu assim: a minha vida é trabalhar para pagar conta. Eu falei: meu filho, a sua vida é muito curta para ser pequena. Não faça da sua existência uma existência miserável, uma existência que seja esquecida. Não faça da sua vida um apêndice. Quem não assistiu e gosta de filme épico, assista. Eu gosto muito, por isso que eu assisti. Troia. O filme de Troia, todo mundo conhece com certeza a história de Troia, pelo menos o cavalo de Troia, né? A gente pelo menos tem uma noção do que seja, mas eu quero aqui começar com o diálogo da mãe de Aquiles com ele. Aquiles, Brad Pitt, né? E ele estava naquele pensamento se ele ia ou não a Troia lutar. A mãe dele o chama e fala com ele assim, profunda a mãe dele: filho, se você fizer o que a sua mãe quer, você vai ficar comigo. Você não irá a Troia. Você vai arrumar uma bela mulher, você vai se casar com ela, você vai ter filhos com ela, mas aí você vai morrer. Os seus filhos vão se lembrar de ti, os teus netos se lembrarão, os bisnetos, se alguém contar. Depois disso você será esquecido, as pessoas não vão lembrar mais de você. Mas se você for a Troia, você vai vencer a guerra, e o seu nome será cantado em canções. Enquanto o mundo existir, eles falarão de Aquiles e de Troia. Só que você não vai voltar, você vai morrer, porque a tua glória é irmã da tua morte. E quem viu o filme, ele vai a Troia, vence a guerra, mas no final ele recebe uma flechada no calcanhar. Por isso o calcanhar de Aquiles era o ponto fraco, né? Ele era protegido pelos deuses, mas no calcanhar não, e ali ele padece. A pergunta é: o que levou Aquiles a ir, sabendo que poderia morrer, e não ficar e ter uma vida normal? Porque ele escolheu ter uma vida extraordinária. Todos nós nascemos, pelo menos eu acredito nisso, para termos uma vida extraordinária. Mas a vida extraordinária não é pela ótica de Hollywood, é pela ótica de Deus. E como é que eu tenho uma vida extraordinária? Equilibrando a minha existência, equilibrando o que eu sou, o que eu faço, o que eu quero, a minha saúde, o meu trabalho, o meu descanso, os meus hobbies, a minha ajuda social, o meu casamento, minha presença na família, a minha parte intelectual, a minha parte afetiva, a minha parte emocional, a minha parte racional. Tudo isso forma a sua vida. Nós somos seres sistêmicos, tudo está ligado a tudo. Tanto é que quando a pessoa está doente, ela não trabalha bem. Quando a pessoa está brigada no casamento, ela não consegue praticar esporte direito. Quando ela não tem saúde, ela não consegue se alimentar direito. Tudo influi tudo. O segredo de uma vida extraordinária se chama equilíbrio. Qual é o segredo? Então, para você saber se você é uma pessoa muito feliz ou pouco feliz, e para você saber o que você está fazendo da sua vida, veja o quanto equilibrada é a sua vida. E para ficar mais fácil, para não falar tantos itens, eu resumo em 3 itens apenas: a mente, o espírito e o corpo. Claro, eu poderia dividir em 12 ou em 21, não é? Mas 3 para guardar é mais fácil. O corpo, como que eu cuido do meu corpo? Como que você tem cuidado do seu corpo? Segundo, a mente, o raciocínio, psique. Você tem alimentado a sua mente com o quê?
Você frequenta que tipo de lugar? Você convive que tipo de pessoas? Você assiste que tipo de programa? Você lê que tipo de leitura? E isso está formando a sua mente. Terceiro, o espírito. Como anda a sua fé? Como anda a sua ligação a Deus? Este é o mínimo do que nós chamamos de homem tridimensional. As 3 dimensões humanas. Sarx, do grego, que é a matéria. Nefesh, que é a mente, e ou ânima, né? E o ruá, que é o espírito. Quando você equilibra essas 3 dimensões, você alcança a tão sonhada felicidade. Uma pessoa feliz, ela tem o corpo legal, ela está com saúde, ela se movimenta, ela tem a mente clara, ela sabe raciocinar, ela é inteligente. Inteligência não é dom, inteligência você exercita, cachola, vem do latim, interlegere, é ler por dentro, ler além, enxergar além, não é? E o espírito, a dimensão de Deus, frequentando uma religião, praticando bem, orando todos os dias, aí a pessoa vai construindo a felicidade. E por que hoje, meus caros, há tanto remédio para depressão? Consultórios psiquiátricos cheios. Lugares que internam as pessoas para fazer reabilitação mental com fila de espera. As pessoas matam por nada. O namorado acaba o namoro com a namorada, ele pula de um prédio. O marido recebe um não da mulher, mata a mulher com o filho no berço. Alguém perde o trabalho, não quer mais viver. O que está acontecendo com a humanidade que está doente? O ser humano está doente e ninguém está vendo isso. Não é normal. Não é normal. Uma pessoa desequilibrada no trânsito, porque recebe uma buzina, mata o cara de trás. Porque teve uma fechada de moto, ele vai atrás e atropela a pessoa. E na cabeça de muitos, isso é muito normal. É um sintoma que você não está normal. É um sintoma que a sua mente está doente. O ser humano está doente. E quanto é que o ser humano fica doente? Quando se perde o equilíbrio. Tudo é bom se se tem equilíbrio. O equilíbrio mantém o ser humano saudável. Não tem nada melhor do que água. A água é fantástico. Olha, quando você está com sede, usei você, eu posso tomar refrigerante, suco, Gatorade, pode tomar o que for. O que mata a sede é água quente, ninguém gosta. Mas aquela água gelada que dói a garganta, ninguém aguenta também. O gostoso daquela água fria, aquela água gostosa, não é? Ou seja, uma água equilibrada. Uma água equilibrada. A água é muito bom, mas tem muita gente que morre afogado. Por quê? A água em excesso não é bom. Quem gosta de rio? Eu gosto de rio. Quem gosta de pescar? Adora rio. Cidades, as maiores cidades, elas são fundadas perto de rio. Olha, quantas cidades nós conhecemos que passa um rio nela. Porque o rio é vida, é água. O rio é bom porque ele tem limite. O rio é bom porque ele anda dentro do limite dele. Olha que o rio não quer seguir, eu não quero seguir meu limite. Eu quero fazer o que eu quero. O limite eu quero sair do meu limite. Quando ele sai do limite dele e entra na sua casa, ele chama rio? Ele chama como? Todo mundo gosta de rio, mas ninguém gosta de... Assim como o rio, o ser humano tem que pôr na cabeça dele que nós temos um limite a seguir. É a sociedade muitas vezes podre, que fica pregando que faça o que você quiser, o importante é ser feliz. Estas pessoas que estão nessa, são as pessoas mais infelizes, que estão morrendo sozinhas, desequilibradas, têm tudo para ser feliz e não são, não conseguem um relacionamento duradouro. Há alguma coisa acontecendo. O ser humano perdeu o equilíbrio. O ser humano perdeu o meio. Virtus in medio. A virtude está no meio. A virtude está no equilíbrio. E para ajudar a gente a refletir, para não ficar uma pregação assim muito pesada, eu contextualizei tudo isso numa das fábulas mais conhecidas de Esopo, que é a cigarra e a formiga. Eu escutei, eu estava no jardim ainda, né? Mas agora eu fiz um aprofundamento no contexto social que estamos vivendo, para ajudar você. Eu trabalho muito com metáfora, com analogia, porque a metáfora tem uma força que muitos desconhecem. Você não esquece uma metáfora. Você pode esquecer uma aula, você pode esquecer um livro que leu, mas uma metáfora, ela ouvida, ela está gravada. E você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Evangelizar,
você que está conosco pelo YouTube, ouvindo este CD, vendo este DVD, nenhum de nós vai esquecer mais quando você escutar a formiga e a cigarra, porque a nossa mente ela grava como uma marca indelével as metáforas que escutamos, porque a nossa vida, para a nossa mente, é também uma metáfora, é também uma história, a minha história, a sua história. E quanto é que uma pessoa é feliz? Quando ela olha para trás, ela olha para a sua história e ela honra, respeita e aceita a história. Você pode não gostar da sua história, mas você precisa aceitá-la, para você não sofrer com ela e escrever uma história nova daqui para frente. O que está feito, feito está. O passado é imutável, é a minha história. Quem é o Christian? A minha história. Eu sou a minha história. Tudo que eu vivi no útero da minha mãe até hoje, vocês estão vendo sintetizado nesse que vos fala. E se você olhar a quem está do seu lado, quem está na frente, quem está atrás, nós somos o quê? A nossa história. Então a história tem força, a metáfora tem força, a analogia tem força. Esopo vai contar o seguinte, todos conhecem a história, eu vou contar só para clarear a mente. Havia uma cigarra muito feliz, com uma violinha debaixo do braço, cantando o dia inteiro. A vida dela era cantar, era descansar, era divertir. Ela era sonhadora, ela pensava num futuro maravilhoso, ela não tinha problema, ela tinha solução. Onde as pessoas viam problema, ela via oportunidade. Era simpaticíssima, alegre, comunicativa, fazia amizade, mas não era muito afoita ao trabalho, entendeu? O negócio dela era a violinha. Um dia essa cigarra viu uma formiga, carregava uma folha grande, e a formiga com dificuldade caía para um lado, caía para o outro. A formiga era mais séria, a formiga tinha mais foco, ela gostava de trabalho e ela pensava no futuro. E a cigarra disse assim: o que você está fazendo? Que vida infeliz é essa? Larga essa folha e vem aqui cantar comigo. A formiga disse: louca és tu? Pois tu estás cantando porque é verão, o inverno vai chegar e você não está preparando nenhuma provisão. A cigarra disse: que provisão? Você está carregando uma folha? Toda vez que eu tenho fome, é só largar minha violinha e comer uma folha. Folha é o que não falta. E a formiga dizia: pois um dia há de faltar e você vai chorar. E a cigarra dizia: você é muito pré-ocupada, eu sou ocupada. E assim, dia depois dia, a cigarra cantando com a violinha e a formiga, folhinha carregando. O tempo passou, as folhas caíram e um vento frio começou. A cigarra pensou: não é que a formiga sabia das coisas? O inverno está chegando. Quando a cigarra tentou procurar folha, já não haviam mais. O vento levou e começou a nevar. A cigarra tentou se esquentar em todos os lugares e não conseguia. E ela, já nas suas últimas forças, desistindo já da vida, passou perto de um grande formigueiro, cheio de janelinhas, todas iluminadas. Ela olhou na janelinha e viu uma grande fogueira. As formigas tinham comida à vontade. Ela não pensou duas vezes. Chegou na porta e bateu. E alguém abriu. Certo? Esta é a parábola de Esopo. Eu consegui, nas minhas pesquisas, eu inventei também, criar 5 finais. Que não é um final só. Qual será o final da nossa história? Nós não sabemos, podem ser vários. O primeiro final é que as formigas tinham inveja da cigarra. E quando a cigarra chegou lá, as formigas acolheram. E a cigarra notou que todas queriam formar uma banda. Ele falou: eu toco a violinha e cada um aprende um instrumento. E o inverno foi uma festa, cada um aprendeu um instrumento. Quando chegou o outro verão, tinha a banda de música, a cigarra e suas colegas. Tocaram o verão inteiro e formiga nenhuma trabalhou, porque elas aprenderam a ser cigarras. O problema é que o verão passou, veio o outro outono e chegou e o final foi trágico. Tanto a cigarra como as formigas morreram congeladas. Esse é o final mais trágico da história, né? Morreu todo mundo. Segundo final, a cigarra estava tocando a violinha e a rainha da sua amiga chegou e falou assim: olha, você não muda de vida para você ver não.
O verão vai passar, o outono chegará e no inverno você morrerá. A cigarra falou, opa, eu não quero morrer, eu quero viver. A cigarra larga a viola e começa a trabalhar. Trocou a viola por uma foice, cortava matinho e as formigas iam levando. Fez uma parceria. E a rainha das formigas ficou felicíssima, que ganhou uma operária que gostava de trabalhar. Esse é o segundo final. Terceiro final, a cigarra bate na porta, eles abrem, não queriam recebê-la, mas a gente fica com pena, né? Ela só tinha um cachecolzinho assim bem bonito, as formiguinhas deixam ela entrar. Deu uma sopinha para ela. A hora que ela está tomando a sopa, entra a rainha. E a rainha muito firme disse, aqui ninguém come sem trabalhar. Você não trabalhou, está comendo. Então depois que comer, você vai trabalhar. Você vai tocar para que nós possamos dançar. Aí depois que ela tomou a sopa, ela fez o que ela mais gostava. Tocou a violinha e as formigas dançaram. Foi um inverno inesquecível. Foi uma festa. Teve o quarto final. A cigarra, quando bate na porta, quem abre a porta já é a cigarra. E a cigarra disse, seja bem-vinda. Porque você alegrava os nossos dias. E quando nós trabalhávamos, você cantava. E com a sua canção, nós ficávamos tão distraídas que o dia passava e a gente nem via. Pode entrar, vem para a nossa mesa, vem partilhar conosco. E tem o quinto final, que é o final real. Os outros quatro eu inventei, né? O final real qual é? A cigarra chega na porta e bate. A formiga abre e fala, ah, é você? Olha aqui, querida. Enquanto nós trabalhávamos, você cantava. Dance agora e fechou a porta. Esse é o final, né? Meus caros, o que eu quero passar para vocês de uma parábola interessante, porque essa parábola, claro, o final é esse. Ela levou a porta para cá fora. Você cantou, dance agora. Vai fazer um samba com a neve aí, ó. Quer dizer, a cigarra deve ter morrido congelada. Eu pesquisei, achei mais 2 finais e criei mais 2. Aqui nós temos pelo menos 5 versões. E se você for criativo, você consegue arrumar mais umas 5. Por quê? A história, ela é contada no momento que acontece. Ninguém escreve a história do futuro. Nós só conseguimos escrever a história do que já passou. O futuro não é história, o futuro é projeção, é sonho, é vontade. Então, como vai terminar a nossa história? O que você está fazendo para quando você chegar no finalzinho da sua história, você saber, alguém vai querer conhecer essa história. Alguém vai querer ler essa história. Alguém vai se inspirar nessa história. Ninguém nunca ouviu, quem aqui presta mais atenção na vida, você nunca escutou 2 vozes que falam dentro da sua cabeça? Uma querendo, a outra não querendo. Uma mandando vai, outra mandando fica. Uma falando, essa festa vai ser legal. A outra falando, você não vai prestar. Não sei se você já prestou atenção. Eu vou ensinar você hoje a prestar atenção. Porque nós temos na nossa cabeça 2 hemisférios. O lado direito e o lado esquerdo. É o self 1 e o self 2. Eu não vou falar sobre isso, só para entrar na cigarra e na formiga. É como se o lado esquerdo fosse a formiga. E o lado direito é a cigarra. O lado esquerdo coordena o meu lado direito. O meu lado direito coordena o meu lado esquerdo. Na neurociência, quando se estuda neuroplasticidade, e chegou um estudo profundo da PNL, conexões neurais, programação linguística através do neurônio, neurolinguística, chegou-se à conclusão que os nossos 2 hemisférios não são iguais. Um é racional, o outro é emocional. Um vê problema, o outro vê solução. Um enxerga o mundo preto e branco, o outro enxerga o mundo colorido. Um é alegre, o outro é mais fechado. Um é sonhador, o outro é mais realista. Qual lado é qual lado? O lado esquerdo simboliza a formiga. Ele é mais realista, ele é focado mais no trabalho, ele é sim, sim, não, não. Ele enxerga alguns problemas, para você resolver os problemas. Ele é mais matemático, ele é tudo muito certo. E é aquela vozinha que fala para você assim, ó, não vai prestar. Você não dá conta disso. Não vai dar certo. Quem nunca escutou essa vozinha no dia de tirar a carteira de motorista? Sai de casa todo alegre, todo cheio de esperança. Eu preciso dessa carteira, eu vou tirar a carteira. A hora que você entra no carro e liga o carro,
Aí talvez o examinador não é tão amigo assim, você já fica nervoso e você fala, nossa, eu vou tirar essa carteira. Aí você escuta uma voz dentro da sua cabeça assim, ó, ixi, danou-se. Não, você está muito nervoso, não vai prestar isso aí. Aí você está indo muito bem. Aí você diz para você mesmo assim, nossa, tá legal. Esse é o lado direito, é a cigarra, tá legal. Aí a formiga fala assim, espera, você não fez a baliza, hein? Espera. A tragédia está anunciada. O rapaz vê uma moça muito bonita, a moça vê um rapaz que a agrade, aí começa ali aquele flerte, troca de olhares, um vai chegando para ver se vai dar certo, aí vira a cigarra, vai com tudo. Vai, ela está muito na sua, cara. Ela está na sua. Aí vira a formiga. Não, mas você vai levar um fora. Você vai levar um fora. Eu nunca vi uma pessoa tão ridícula na minha vida. Ela não vai gostar de você. Aí fica aquela dúvida, eu vou ou eu não vou? Eu me declaro ou não declaro? Preste atenção que essas duas vozes estão o tempo inteiro conversando dentro da sua cabeça. Você vê uma pessoa que você nunca viu na vida. A cigarra fala assim, deve ser legal, pode ser um amigo. Olha lá, a pessoa que tem sonho, vira a formiga. Tá com um cara que é enrolado, metida. Quem nunca ouviu essas vozes? Eu ouvi muito quando a gente fez um exercício, que foi um dia que eu estava muito cansado, um desses cursos que eu fiz, liberaram a gente para dormir às 4h15 da manhã. Tinha que estar na sala às 7 horas da manhã. Então aproveitei o tempo que eu tinha para chegar, tomar um banho rápido, deitar para levantar, para 7 horas voltar a estudar. Aí eu deitei, tomei banho, deitei, falei, nossa, dorme gente, dorme rápido. A hora que eu estou assim, no topor para dormir, me deu sede. Isso foi no hotel, lembra Belo Horizonte, eu fiquei com sede. Aí eu falei assim, nossa, estou com sede. Aí a cigarra dentro de mim falou comigo assim, ali, uma garrafa d'água ali, copo, não vai levar 1 minuto, 30 segundos, levanta, toma e deita. Aí eu fiz assim, com o olho só para a garrafa. E tinha mesmo uma garrafa. Quando eu pensei em levantar, a formiga falou assim, não, eu não acredito, você vai levantar para tomar água. Você está morto. Fica quieto que você dorme rapidinho, você dorme essa água amanhã. Eu falei, é verdade, a cigarra. Ah, que vergonha. Ah não, Cristian, você não vai levar para tomar um copo d'água. Você vai dormir com sede por preguiça. Aí virou a formiga, preguiça não. Ele está estudando desde ontem de manhã, deixa ele descansar. Papo, falou, gente, deixa eu dormir, gente. Acabou que eu levantei e tomei a água. Não é brincadeira. Se você começar a prestar atenção, você verá que dentro da sua cabeça existe uma formiga e uma cigarra. A cigarra sonhadora, mostrando para você que a vida vai dar certo, para você arriscar mesmo, vai que é sua. E vai ter uma vozinha que vai te falar, não vai dar certo, você não dá conta, você não é uma pessoa bonita, você não é inteligente. Qual das duas vozes você tem escutado? A sua vida é a voz que você ouve. Não sei se você já viu o filme, eu já assisti. Eu não me lembro se é Pica-Pau ou se é Pluto, acho que era o Pluto do Mickey. Um episódio do Pluto, tinha no ombro dele um demoninho e um anjinho. Pica-Pau, e um ficava no ouvido, faz isso, o outro, não, perdoa, dá o troco, não. Aquele desenho muito simples, ele é estudado em aulas de pós-graduação e mestrado em psicologia, porque aquilo está mostrando como que funciona a mente humana, uma mente que te puxa para um lado, uma mente que te puxa para o outro. O eu formiga, aí você vai pensar aí, se você está mais para formiga ou mais para cigarra. Eu formiga, a formiga, ela julga muito, critica sem saber, quer a perfeição, por melhor que seja o que você fez, depois de pronto, a sua mente fala para você assim, da próxima vez faz melhor. Você nunca está satisfeito, você quer mais. Você não se sente uma pessoa livre, parece que alguma coisa está te prendendo. A sua consciência de auto-julga muito, você se julga muito. Eu não sou bom o bastante, eu não sou inteligente o bastante, eu não sou bonito o bastante, eu não sou competente o bastante, eu não sou pessoa bastante. E a formiga geralmente não se sente amada. Todo mundo está do seu lado, mas você se sente sozinho. E a cigarra? A cigarra não tem medo de errar. A cigarra fala muito. A pessoa que fala muito, cigarra. A formiga cai, levanta e reclama. A cigarra cai, levanta e canta. Tá para você saber aí quem está do seu lado.
Cair e levantar, todos nós. Uns levantam reclamando, uns levantam cantando. É a diferença da cigarra e da formiga. A cigarra entende que o erro faz parte do processo de aprendizado. A formiga não. A formiga tem ódio de errar e ela não gosta que as pessoas errem com ela. A cigarra é mais caridosa. A formiga, ela cobra mais. A formiga vê problema. A cigarra, solução. Aí você vai pensar nisso, você está mais para a formiga, você está mais para a cigarra. Pessoas formigas são organizadas, perfeccionistas e racionais. Isso é uma formiga. Pessoas cigarra são criativas, emotivas, intuitivas e sonhadoras. Você consegue mentir para uma cigarra, você nunca mentirá para uma formiga. Você consegue levar no lábio uma cigarra, mas você não consegue levar no lábio uma formiga. A cigarra olha para alguém e fala assim: vamos esperar uns meses para ver se essa pessoa merece minha confiança. A cigarra conhece alguém e fala assim: nossa, é meu melhor amigo. Tá vendo aí? Aí já tá, oh, meu Deus, sou mais cigarra, eu sou mais formiga. Qual que é o ideal, meus caros? Não é matar nem a formiga e nem exterminar a cigarra. É você saber que você não é formiga e que você não é cigarra. Todos nós somos formigas e cigarras ao mesmo tempo. Ora acertamos, ora erramos, ora somos muito emotivos, ora bem racionais, ora nós vamos com tudo sabendo que vai dar certo, ora temos medo e nem aparecemos com a certeza que vai dar errado. Como que o ser humano começa a ser feliz? Equilibrando a sua formiga e a sua cigarra. Coloque uma violinha na mão da sua formiga, você vai ser uma pessoa muito feliz. Você vai trabalhar, você vai ter foco, mas você não vai perder a alegria da vida. O problema é quando não existe equilíbrio. Eu vou pegar um marido para Cristo hoje. Mas poderia ser a esposa, poderia ser o filho, um amigo, noivo, noiva, o padre. Vamos pegar um marido. O marido que toda mulher espera é o marido que seja uma formiga cantora. Ou seja, seja afoito ao trabalho, goste de crescer profissionalmente, mas que a ame, que a elogie, que brinque com os filhos e que saiba tirar férias. Esse é o marido ideal para a mulher. O problema é quando não existe equilíbrio interno. Ela acha que está casando com uma formiga cantora ou com uma cigarra trabalhadora. Aí ela descobre depois do casamento, eu estou pegando o marido, poderia ser qualquer pessoa, que ele era uma formiga. Aí o casamento só vai cair. Por quê? Como é o marido formiga? Ele é focado no trabalho. Ele está feliz trabalhando. O dia que é feriado, ela acorda e pergunta: hoje é feriado, o que eu vou fazer? Ele quer fazer. Ele fica no trabalho de 6 da manhã a 9 da noite. Chega em casa e fala: nossa, me dá uma angústia ficar sem fazer nada. A mulher diz: bem, você está tão distante. O marido formiga responde: não reclama não. Você tem televisão, você tem Netflix, você tem geladeira cheia, você tem carro do ano, é porque o papai aqui trabalha. Para o marido formiga, o importante é ter, é comprar. E ele trabalha para ter dinheiro. E quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. O papai formiga, os filhinhos falam: papai, vamos brincar, estou cansado. Você já tem jogos, vai jogar Playstation. Você tem uns Playstation esse ano, papai comprou para você. Ele acha que tudo de última geração está substituindo a presença dele. Marido formiga, pergunta para o marido formiga assim: qual foi as suas últimas férias? Ele vai falar assim: ixi, nem lembro de férias. O negócio dele é trabalhar, ele é focado no trabalho. A pergunta é: ser formiga é bom? A pergunta: ser só formiga é bom? Não, não é bom nem para quem é formiga e nem para quem convive com uma. Se você convive com uma formiga, é dose. Está ocupado para tudo. Vamos comer um sanduíche? Estou ocupado, trabalhando. Vamos tirar 3 dias em Furnas, não tenho tempo. Eu na minha indústria, se eu sair, a minha indústria para. Vamos viajar, gastar dinheiro? Eu não, eu quero ganhar dinheiro.
Imagina casar com uma formiga, hein? E a formiga sempre pensa no futuro. Ela quer só guardar para depois. Não, vamos gastar hoje não. Depois aparece uma doença. Não vamos comprar coisa muito cara não. Vamos economizar. Vamos guardar a folhinha. Vamos guardar as folhinhas. É só trabalhando para guardar a folhinha. E ninguém está vendo essa folha. Mas há um problema. Quando você descobre que o marido é uma cigarra. Ô bem, você não vai trabalhar não? Não, estou pegando uns bicos aí. Tá bom. Eu trabalhar, não é muito comigo, né? Você vai de assinar carteira, ter horário. Não, tô pegando uns picos aí. Pelo amor de Deus, amor. Eu vou acender, não tem luz, não. Oxi, eu fui julgar. Eu peguei o dia da luz e julguei. Ia ganhar 10 vezes mais. Cadê o dinheiro? Eu pedi. Aí não tem luz. O marido cigarra, ele gosta de descansar. O marido cigarra, segunda-feira ele tá, porque tem que trabalhar. Terça-feira ele tá... Na sexta-feira já está assim. Está feliz. Marido formiga, marido cigarra. A mulher também fica muito sozinha, porque ele joga bola de segunda a sexta. E para rever os amigos também sábado e domingo. Ele gosta de diversão. Aí a mulher trabalha o dia todo, chega em casa, ele dá de chinelo, camiseta, jogando videogame, assistindo Netflix. E quem tem que pagar é a mulher. Você entendeu que não tem problema nenhum passear? Que não tem problema nenhum jogar videogame, não tem problema nenhum assistir série, não tem problema nenhum passear. O problema é quando a pessoa vive para isso. É dia e noite tocando viola. Notem que aqui está a solução, meus caros. Numa analogia muito bem construída por Esopo, está a solução para a sua vida. Equilibre dentro de você a sua formiga e a sua cigarra. O que é formiga? É trabalho, é previsão, provisão, seriedade. O que é cigarra? É alegria, é passeio, é férias, é descanso. Ela é light. Nós somos esses dois. É para trabalhar, trabalha bem. E sejam dos melhores naquilo que você faz. Para você subir naquilo que você faz. Para você ser respeitado pelo que você faz. E para você ganhar mais do que você está ganhando. Tem gente que não fala isso. Eu desejo isso, que você ganhe mais do que você ganha hoje. E se alguém falar assim, credo, esse padre fala de dinheiro. A gente não pode ter dinheiro. Aí você fala, professor, então me dê o seu para mim e seja feliz. Se você não gosta, me dê que eu gosto. E quem não gosta aí, manda, que eu vou utilizar muito bem feito. Pode até terminar o fregão, vou mais rápido, não é? Gente, vamos parar com esse nhenhenhê, com esse mimimi, que não convence ninguém. O dinheiro não pode ser o seu Deus. Mas sem ele, está complicada a situação. E por que o Brasil está passando pelo que está passando? Então tem que trabalhar. E tem que trabalhar para ganhar. E tomara que você ganhe mais. Você não pode roubar. Mas ganhar com trabalho, com inteligência, com honestidade, com perspicácia, subir na sua empresa. Eu te desejo isso. Que você tenha uma vida confortável, para poder até ajudar os mais necessitados. Mas não viva só para trabalhar. Senão você vai gastar o dinheiro todo com as doenças que vão bater na sua porta. Tenha tempo para deixar aparecer a cigarra que você é. Tirar umas férias. Ir para um sítio. Passear com um cachorro. Sair com a mulher para um resort. Pôr a sua mulher para levar um banho de leite de cabra e massagem. E o marido fala assim, cuida dela para mim. Tudo pagarei quando voltar. Deixa a sua mulher macia, bonita, para quem? Para você, para você. Leva os seus filhos para um hotel fazenda. Economize um ano todo para você ter pelo menos 5 dias de descanso. Hoje em dia tem tantos pacotes para a gente passear. E olha que eu vou dizer isso aqui para ninguém me julgar pedra, porque eu sei que tem gente que vai lá. Eu estou pregando hoje mais para mim do que para vocês, porque eu sou uma formiga que eu vou te contar. Minha mãe fala, descansa, Cristian. Passeia, Cristian. Estuda menos, Cristian. Vai visitar seus colegas, Cristian. Vai descansar. Mas quando a gente gosta, a gente não trabalha, né? Esse é o meu problema. Eu não vejo quando eu estou trabalhando, porque eu faço o que eu gosto. Cheguei há pouco de Machado, aqui em Minas Gerais. Viajei 4 horas e 15 de carro. Cheguei, tomei um banho rápido, já estou aqui. Como se eu tivesse dormido o dia todo. Que eu gosto. Ontem, uma pregação lá na praça, a praça arroiada. Fez 3 graus. Olha lá. Foi comigo ali, daí. Quase peguei a pneumonia. 3 graus. E bonito. Como que o nosso coração fica feliz? Uma palestra de 2 horas e meia, quase 3 horas. O povo em 3 graus, não arreda o pé.
Mas tem hora que tem que pensar por assim, como que está a cigarra do Padre Christian? Onde que está o descanso? O ver um filme, o ir num shopping. Eu gosto, estou falando que eu gosto. Ver filme, ir no shopping, viajar. Praia é bom, comer camarão. Delícia, gente. Não. Se a gente não marca na nossa agenda o nosso ser cigarra, eu te dou a minha palavra, o ser formiga vai ocupar a sua vida toda. E a hora que você vê, você não está descansando mais, você não está sonhando mais, você não está sorrindo mais, você não tem amigo mais, você não está vivendo mais. Vamos conciliar os dois. Eu não sei se você sabe, a nosso dia, e com isso eu finalizo, eu já falei isso aqui uma vez, vou só lembrar, é dividido em 8 horas para formiga, 8 horas para cigarra e 8 horas para não ser nenhuma das duas. Sabia disso? 8 mais 8, mais 8, quantas horas tem o dia? 8 horas para trabalhar, formiga. 8 horas para cuidar das suas coisas, fazer uma caminhada, alimentar-se bem, tomar banho, cuidar de você, é a cigarra. E 8 horas para você descansar as duas. Olha como que tudo é perfeito. Quando você sabe se relacionar com essa tríade: o dormir, o ser cigarra e o ser formiga. Nenhum, nem o outro no lugar errado. Finalizando, só um cutucãozinho de leve, para ficar muito claro o que eu estou falando. Tem gente que na hora que tem que ser formiga, adora ser cigarra. Posso citar um exemplo entre 1000. Na hora de trabalhar, a pessoa está lá no computador assim, olhando para o chefe, está navegando no Facebook, está atualizando perfil, está fazendo consulta de produto de beleza ou emagrecimento. Não é hora disso, ali é formiga. Aí a pessoa chega em casa, aí aparece uma cigarra, é o lugar dela, é fazer ali a convivência. Não vai conviver com ninguém, porque como ela levou o trabalho para casa, aí em vez de conviver com as pessoas, ela vai fazer trabalho. Ou seja, na hora que é para ser formiga, está querendo cantar. Na hora que vai pegar a viola, está querendo trabalhar. Aí o ser humano nunca está aonde está e nunca está fazendo o que deveria fazer quando precisava fazer. Aí é as crises dos namoros. O namorado está lá, a namorada do lado e fala assim: amor, oi, onde você está? Ele não está ali. Ele está em algum lugar, não está ali. A mãe está conversando com o menino está assim, filho, oi mãe, onde você estava, meu filho? Oi, o que eu acabei de falar? O quê? Isso está acontecendo com frequência. As pessoas não estão aonde elas estão. A nossa mente, ela fica, tem um filósofo que fala que a nossa mente é a louca da casa, né? É doida. Você está na família, ela está pensando no trabalho. Você está no trabalho, ela fica cobrando que você não brigou com o filho ontem. A hora que você chega com o filho, você não pode ficar com ele porque você vai jogar bola. Quando está jogando bola, você está triste porque não estava com a esposa. Na hora de estar na esposa, seu chefe te chama, você tem que levar pasta. E a vida vai. Passam-se dias, passam-se semanas, meses, anos, e a vida acaba. Aí as pessoas pensam assim: nossa, eu não fui nem cigarra e nem formiga. Minha vida foi uma perda de tempo. Não faça da sua vida uma perda de tempo. Quem quiser ler depois, é uma leitura que eu acho que todo ser humano deveria fazer. Todo ser humano deveria fazer. Todo ser humano deveria fazer. Eu sei que deveria me tacar pedra, é pouco comentário ridículo aí, mas é um livro que todo mundo deveria ler. O Poder do Agora. E leu esse, leu o segundo, Vivendo o Poder do Agora. Fantástico. Por quê? O livro fala tudo. O poder está no... Não existe poder ontem, não existe poder amanhã. O poder está no agora. O que o livro vai trabalhar? Você está sendo uma formiga, então seja a melhor formiga. Você está sendo uma cigarra, então vai ser uma cigarra espetacular. Tudo é importante na hora em que se faz o importante. É para passear? Passeia. Desliga celular, fica com a perna para cima, acorda às 11 horas da manhã, vai dormir 4 horas da madrugada, não tem problema. É o ser cigarra, estou descansando, estou livre. Mas é para trabalhar, trabalhe sério. Faça o melhor que você pode fazer, entregue os relatórios do dia, faça amizade e faça com que o seu ambiente de trabalho seja construtivo. Se você for cigarra, quando você tiver a oportunidade de ser, e se você se orgulhar de ser a formiga, na hora que tem que ser, só tem um caminho que você vai trilhar. O caminho do bem-estar, o caminho do sucesso, o caminho do destaque social e de destacar a si mesmo. Por quê? Porque você está fazendo o que tem que fazer. E quem faz o que tem que fazer, chega ao sucesso. Quem falou isso? Padre Christian Caro? Não, meu amigo Silvio Santos.
que eu gosto muito. Silvio Santos. Silvio Santos, perguntaram para ele: ô Silvio, como que você ganha tanto dinheiro? Ele vai falar assim, eu vou citar uma frase: 10% inspiração, 90% transpiração. Tem que trabalhar, tem que ter boa ideia. Aí ele abre o paletó e faz assim, ó. Ele está ensopado. E numa entrevista do Silvio, o que ele vai dizer? Você não vê nenhum dono de emissora trabalhando como eu trabalho na emissora. Você não conhece dono de emissora que sabe o nome da faxineira. Eu falei assim, eu sei. Eu cumprimento a faxineira como eu cumprimento um apresentador de programa. Eles têm a mesma dignidade da minha empresa. E ninguém trabalha para mim, eles trabalham para eles. Eu não tenho empregados, eu tenho colegas de trabalho. É Silvio, né? É o cara, né? Eu gosto deles. Animado, muito. A gente não imagina a rotina de trabalho de um homem daquele. Ele já podia ter pego a família e morar nos Estados Unidos há muito tempo. Ele fala, não, o SBT é um filho que eu tenho. É o meu filho, o Sistema Brasileiro de Televisão. E enquanto eu tiver saúde, eu vou trabalhar. Eu não sei se você sabe. Eu não sei se você sabe. É verdade isso que eu vou falar, porque eu pesquisei para falar. Que o dia que me falaram, eu dei gozeira. Todos têm salário. E um dos maiores salários é da Patrícia Bravanel. O Silvio não tem salário. Ele não tem salário. E se alguém fala para ele, mas como que você não tem salário? Ele falou, olha, o dinheiro que eu já tenho, eu não dou conta de gastar. Para que eu vou tirar da empresa que eu não preciso? Quando eu precisar, eu pego quanto que eu pego quanto que eu quero, é minha. A empresa é minha. Tudo que eu vou, ela vai me pagar. Tudo que tem aqui é meu. Então eu prefiro não fazer retirada e investir na própria empresa. Ou seja, gente, é alguém que era camelô. Tem uma vida mais difícil do que a maioria de nós. Vivia de vender coisa na rua. Dormiu debaixo de ponte em São Paulo. Comeu o resto de marmita. Hoje é dono de um sistema brasileiro de televisão, de um canal. Por quê? Ele conciliou muito bem a cigarra e a formiga. E se você assiste o programa do Silvio à noite, é uma cigarra com a viola na mão. Você não sabe se ele está trabalhando ou se ele está divertindo. Que a gente não sabe se ele ri ou se ele apresenta o programa. Ele conciliou as duas coisas. Ele aprendeu a não falar isso ou aquilo. Isso e aquilo. Quando você descobrir e fizer as pazes com a sua cigarra e com a sua formiga, você vê que a dualidade, ela some. O ser humano, ele é dual. Mas quando você faz as pazes com esses dois seres, você passa a viver os dois. Eu não preciso ser isso ou aquilo. Eu posso ser isso e aquilo. Alguém já viu no YouTube os vídeos da Sidney? Sidney, ela toca violino. Só que ela era bailarina. Bailarina profissional, depois você procura. Sidney, violino. Ela era bailarina. E o pai dela investiu muito dinheiro para ser uma bailarina renomada. Um dia ela falou, pai, eu descobri uma coisa. O pai dela, o que, minha filha? Eu não quero ser bailarina, não. O pai, não, você está falando sério, não. Olha quantos anos que você está estudando, olha quanto dinheiro que já gastou. Não, pai, eu quero tocar violino. Que violino, menina? Que violino? Você não sabe fazer bailarina, mas brigou à vontade. Saiu de casa, morou com uma tia e aprendeu violino. Um dia, ela estava ensaiando para uma peça. O mundo é muito interessante. Quando a gente faz a coisa certa, a oportunidade bate na sua porta. Você não precisa buscar, não. Ela vai te buscar. Ela estava tocando violino, ela estava sozinha. Ela começou a tocar violino e começou a fazer passo de balé em frente ao espelho. Um produtor olhou e falou assim, que é isso? Ela falou, só te escolho não. Faça de novo. Ela tocou o violino e falou assim, olha, eu quero isso. Nós vamos fazer uma turnê. Você toca violino muito bem. E não existe violinista bailarina. Existe bailarina e violinista. Mas uma bailarina violinista não. Vá no YouTube e procure os vídeos dela. 1.300.000.000 de acessos. 800 milhões de acessos. Por quê? Ela toca violino, lindíssimo, muito bem caracterizada, ela é muito bonita, jovem ainda, né? E ela toca violino fazendo posições de balé. O que ela fez? Ela fez as pazes com a formiga certinha do balé e a alegria do violino. E as duas são amigas. Hoje a formiga e a cigarra dela não brigam mais. Sucesso mundial. Está ganhando um rio de dinheiro, fazendo o que ela gosta. Gente, quando você descobre isso, eu não sei se eu estou conseguindo passar tudo que eu queria passar essa noite para você, porque eu estou vivendo isso na minha vida hoje. Não é ou, é ir. É ir. Né? Estão entendendo? Está claro? Eu sou muito feliz em ser padre. Dá para ver, né? Realizado. Celebro com gosto. Há uns 4 anos atrás, tenho estudado muito neurociência. Me formei agora Master Coach Trainer. Estou fazendo treinamento pelo Brasil, palestras. Dom José mesmo falou, Padre Cristian, não é I ou, é I. Não precisa, é padre ou um treinador. Você pode ser um padre treinador. Junta as duas.
é ir. Sidney, ela juntou as duas. Ela é violinista e é bailarina ao mesmo tempo. Silvio Santos juntou as duas. Ele é comediante e apresentador, é dono de uma emissora ao mesmo tempo. Quando você fizer as pazes aqui dentro de você, você verá que você tem tempo para fazer e ser tudo que você sonhou em fazer e ser. O nosso problema é que a gente fica brigando para escolher o que não precisa escolher. Você pode fazer as duas coisas. Você pode ser as duas coisas. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês esta noite. Que se vocês aplicarem essas lições na vida de vocês, a alegria será sua irmã gêmea e a satisfação sua prima mais próxima. Você será uma pessoa alegre, satisfeita e muito grata à vida. Não queira ser só formiga, porque a vida não tem sentido. Não queira ser só cigarra, porque a vida não é só festa. Precisamos conciliar as duas e saber que sendo as duas, cada uma na hora certa, nós vamos construir uma história que vale a pena ser vivida. E finalizo como comecei. Aquiles, se você tiver uma vida normal, você vai ser esquecido. Mas se você tiver uma vida extraordinária, o seu nome será lembrado. Mas saiba, a tua glória anda de mãos dadas com a tua morte. Só vale a pena viver se tem no coração o motivo pelo qual também vale a pena morrer.